Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 20. Um grande movimento mundial. Na profecia da mensagem do primeiro anjo, no Apocalipse capítulo 14, é predito um grande despertamento religioso sob a proclamação da breve vinda de Jesus. É visto um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Com grande voz, ele proclama a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. É significativo o fato de afirmar-se ser um anjo, o arauto desta mensagem. Isso é uma representação do caráter da obra a cumprir-se na mensagem e o poder e a glória que a deveriam acompanhar. E o voo do anjo pelo meio do céu e a grande voz com que é proferida a advertência e sua proclamação a todos os que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo evidenciam a rapidez e a extensão mundial do movimento. A salvação tem sido pregada em todos os séculos, mas esta mensagem é uma parte do evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo tinha chegado. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo celestial. Isto se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte da sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar, de selar até o tempo do fim. Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada num cumprimento daquelas profecias. Mas no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. Ele disse, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2:3. Não poderemos esperar pelo segundo advento de Jesus, senão depois da grande apostasia, do longo período do domínio do homem do pecado. Este homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição, o iníquo, representa o papado que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter a sua supremacia durante 1260 anos. Este período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes desta data. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até o ano de 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Jesus deve ser proclamada. Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. O apóstolo Paulo, como vimos, não a pregou, mas indicou aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero, por exemplo, admitiu que o juízo aconteceria cerca de 300 anos no futuro, a partir do seu tempo. Desde então, 1798, o livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o conhecimento das profecias, houve uma explosão no conhecimento profético e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Como a grande reforma do século XVI, o movimento do advento também apareceu simultaneamente em vários países da cristandade. Tanto na Europa como na América, homens de fé, de oração, foram levados a estudar as profecias e, seguindo o relatório inspirado, viram provas convincentes de que o fim de todas as coisas estava próximo. Em diferentes países, houve grupos isolados de cristãos que, unicamente pelo estudo das Escrituras, creram na proximidade do advento da segunda vinda de Jesus. Em 1821, 3 anos depois de Miller chegar às conclusões das suas profecias, que apontavam para o tempo do juízo, o Dr. José Wolff
o missionário a todo o mundo. Ele começou a proclamar a segunda vinda do Senhor. Wolff nasceu na Alemanha de filiação judaica, sendo seu pai um rabino judeu. Quando ainda muito jovem, convenceu-se da verdade da religião cristã. Ouvindo certo dia ser mencionado o nome de Jesus de Nazaré, o menino Wolff perguntou para o seu pai: quem era este Jesus de Nazaré? Um judeu de maior talento, respondeu o pai. Mas, como pretendesse ser um Messias, o tribunal judaico o condenou à morte. Por que então, disse o menino, permanece Jerusalém destruída e por que nos encontramos em cativeiro? Ai de nós, respondeu o pai, porque os judeus assassinaram os profetas. Logo se insinuou na mente do menino Wolff o pensamento de que talvez fosse também Jesus um profeta e os judeus o mataram, sendo ele inocente. Tão forte foi esse pensamento que, embora lhe fosse proibido entrar em qualquer igreja cristã, muitas vezes Wolff permanecia do lado de fora da igreja ouvindo os sermões, as pregações. Tendo apenas 7 anos de idade, estava ele a jactar-se um dia diante de um idoso vizinho cristão. Ele, o menino, estava a jactar-se do triunfo maravilhoso do futuro Israel pelo advento do Messias, quando aquele ancião cristão disse amavelmente para o menino Wolff: meu caro menino, dir-te-ei quem foi o verdadeiro Messias. Foi Jesus de Nazaré, a quem teus antepassados crucificaram, assim como fizeram também com outros profetas da antiguidade. Vai para casa, menino, leia o capítulo 53 de Isaías e te convencerás de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A convicção prontamente se apoderou da mente de Wolff. Ele foi para casa, leu a passagem de Isaías 53, admirou-se de ver quão perfeitamente aquela mensagem se cumpriu em Jesus de Nazaré. Seriam verdadeiras as palavras do cristão? Pediu o rapaz Wolff uma explicação para o seu pai da profecia, mas defrontou com um silêncio tão rigoroso que nunca mais ousou referir-se ao assunto. Isto, no entanto, somente aumentou no coração do menino o desejo de conhecer mais a respeito da religião cristã. Quando ele tinha apenas 11 anos de idade, deixou a casa paterna e saiu para o mundo, a fim de obter por si mesmo educação e escolher sua religião e o seu ofício. Ele ia de lugar para lugar, estudando diligentemente e conseguindo a subsistência como professor de hebraico. Por influência de um professor católico, Wolff foi levado a aceitar a fé romana e formulou o propósito de se fazer missionário para o seu próprio povo. Com este objetivo, foi, alguns anos mais tarde, para Roma para continuar os estudos no Colégio da Propaganda. Ali, o seu hábito de pensar independentemente e falar com franqueza acarretou-lhe a acusação de heresia. Atacava abertamente os abusos da igreja e insistia na necessidade de reforma. Embora, a princípio, ele fosse tratado com favor especial pelos dignitários papais, depois de algum tempo o removeram de Roma. Foi de um lugar para o outro sob a vigilância da igreja, até que se tornou evidente que nunca poderia ser levado a se submeter ao cativeiro do romanismo. Declararam-no incorrigível. Encaminhou-se então para a Inglaterra e, professando a fé protestante, uniu-se à igreja anglicana. Depois de 2 anos de estudo, se entregou em 1821 à sua missão, a missão de missionário ao mundo. Ao mesmo tempo em que Wolff aceitava a grande verdade do primeiro advento de Jesus Cristo como homem de dores, experimentado nos trabalhos, via que as profecias apresentavam com igual clareza seu segundo advento com poder e glória. E, ao passo que procurava conduzir seu povo a Jesus de Nazaré, como prometido, e indicar-lhes a sua primeira vinda em humilhação, como sacrifício pelos pecados dos homens, ensinava-lhes também sua segunda vinda como rei e libertador. Jesus de Nazaré, o verdadeiro Messias, dizia Wolff,
cujas mãos e os pés foram traspassados, que como um cordeiro foi levado ao matadouro, que foi homem de dores experimentado nos trabalhos, que veio pela primeira vez, ele virá a segunda vez, nas nuvens dos céus, com a trombeta do arcanjo, e estará em pé sobre o Monte das Oliveiras, e aquele domínio sobre a criação, que uma vez fora entregue ao nosso primeiro pai, e por ele perdido, será dado a Jesus. Ele será rei sobre toda a terra. Quando Jesus vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, os crentes que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16, 1 Coríntios 15:23. Isto é o que nós cristãos chamamos primeira ressurreição. Então o reino animal mudará sua natureza, Isaías 11, versos 6 a 9, e se submeterá a Jesus Cristo. Prevalecerá a paz universal. O Senhor novamente olhará para a terra e dirá que tudo é muito bom. José Wolff cria na segunda vinda de Jesus, e sua interpretação dos períodos proféticos colocava o grande acontecimento da segunda vinda de Jesus poucos anos de diferença do tempo em que Miller indicava. Aos que insistiam naquela passagem que diz, daquele dia e hora ninguém sabe, Wolff respondia: disse o nosso Senhor de que aquele dia e hora nunca serão conhecidos? Não. Não nos deu ele os sinais dos tempos, a fim de sabermos a aproximação da sua vinda, como alguém sabe da proximidade do verão pelo brotar das folhas de figueira? Mateus 24:32. Nosso Senhor não tem o intuito de dizer com isto que a proximidade do tempo não será conhecida, mas que o dia e a hora exatos ninguém sabe. Pelos sinais dos tempos, diz Jesus, será conhecido o suficiente para nos induzir ao preparo para a sua vinda, tal como Noé preparou a arca. Durante 24 anos, de 1821 a 1845, José Wolff viajou extensamente pela África, visitando o Egito, Abissínia, na Ásia, atravessando a Palestina, Síria, Pérsia, Bucara, Índia, visitou também os Estados Unidos da América do Norte, pregando durante a viagem na ilha de Santa Helena, chegou a Nova York em agosto de 1837 e depois de falar naquela cidade, pregou em Filadélfia, em Baltimore, dirigindo-se finalmente para Washington. Ali, diz ele, por uma proposta apresentada pelo ex-presidente John Adams, em uma das casas do Congresso, concedeu-se-me unanimemente o uso do salão do Congresso para uma conferência que eu pronunciei em um sábado, honrada com a presença de todos os congressistas e também pelo bispo da Virgínia e do clero e cidadãos de Washington. A mesma honra me foi conferida pelos membros do governo de Nova Jersey e Pensilvânia, em cuja presença fiz conferências sobre minhas pesquisas na Ásia e também sobre o reino pessoal de Jesus Cristo. O Dr. Wolff viajou nos países mais bárbaros, sem a proteção de qualquer autoridade europeia, suportando muitas agruras e cercado de inumeráveis perigos. Foi espancado, sofreu fome, sendo vendido como escravo, 3 vezes condenado à morte, foi assediado por ladrões e algumas vezes quase pereceu de sede. Uma ocasião, despojaram-no de tudo o que possuía, obrigando-o a viajar centenas de quilômetros a pé, através de montanhas, descalço e com os pés enregelados ao contato do chão frio e o rosto açoitado pela neve. Quando advertido pelo fato de ir desarmado entre tribos selvagens e hostis, ele declarava estar provido de armas. A oração, o zelo para com Cristo e a confiança no seu auxílio. Também estou provido do amor de Deus e do meu próximo em meu coração e da Bíblia em minhas mãos. De uma das suas últimas jornadas missionárias, ele disse: eu conservava a Bíblia aberta nas minhas mãos e eu sentia que o meu poder vinha do livro e que sua força me sustentava. Assim perseverou Wolff nos seus labores missionários até que a mensagem do juízo foi levada a uma grande parte habitável do globo. Entre judeus e turcos, parsis, hindus e muitas outras nacionalidades e raças,
ele distribuiu a palavra de Deus nessas várias línguas e em todas as partes anunciou a proximidade do reino do Messias. Em suas viagens na Bucara, encontrou a doutrina da próxima vinda do Senhor professada por um povo remoto e isolado. Os árabes do Iêmen, dizia ele, acham-se de posse de um livro chamado Seera, que dá informação sobre a segunda vinda de Cristo e seu reino em glória, e esperam ocorrerem grandes acontecimentos no ano de 1840. No Iêmen, dizia ele, passei 6 dias com os filhos de Recabe. Não bebem vinho, não plantam vinhedos e não semeiam e vivem em tendas. Lembram-se do bom e velho Jonadab, filho de Recabe, e encontrei em sua companhia filhos de Israel da tribo de Dan, que esperam, junto com os filhos de Recabe, a breve vinda do Messias nas nuvens do céu. Outro missionário verificou existir crença semelhante na Tartária. Um sacerdote tártaro perguntou a um missionário cristão quando Cristo viria na segunda vez. Ao responder o missionário de que não sabia nada a respeito, o sacerdote tártaro pareceu ficar bastante surpreso com tal ignorância em quem professava ser ensinador da Bíblia e declarou sua própria crença baseada na profecia de que Cristo viria aproximadamente em 1844. Já em 1826, a mensagem do Advento começou a ser pregada na Inglaterra. O movimento ali não tomou forma decidida como foi na América. Morant Brook, escritor inglês, declara que mais ou menos 700 pastores da igreja anglicana estavam empenhados na pregação deste evangelho do reino, a mensagem que indicava 1844 como o tempo da vinda do Senhor foi também dada na Grã-Bretanha, e em 1842, Robert Winter, inglês nato, que recebera na América a fé do Advento, voltou ao seu país natal para anunciar a vinda do Senhor. Muitos se uniram a ele na obra e a mensagem do juízo foi proclamada em várias partes da Inglaterra. Na América do Sul, Manuel Lacunza, um jesuíta espanhol, teve acesso às Escrituras e recebeu assim a verdade da imediata volta de Cristo. Constrangido a fazer a advertência e desejando, contudo, escapar das censuras de Roma, Manuel Lacunza publicou suas ideias sob o pseudônimo de Rabi Ben Israel, representando-se a si mesmo como um judeu converso. Lacunza viveu no século XVIII, mas foi aproximadamente em 1825 que o seu livro, encontrando acesso em Londres, foi traduzido para a língua inglesa. Sua publicação serviu para aprofundar o interesse que já se despertara na Inglaterra pelo assunto do segundo advento de Jesus. Na Alemanha, a doutrina da segunda vinda de Cristo foi ensinada no século XVIII pelo pregador Bengel, um pastor da igreja luterana e célebre sábio e crítico da Bíblia. Foi enquanto Bengel pregava um sermão sobre Apocalipse 21, para o domingo do advento, que a luz da segunda vinda de Cristo raiou no espírito dele. As profecias do Apocalipse desvendavam-se-lhe à compreensão como nunca antes. A luz sobre a segunda vinda de Cristo também brilhou na França e na Suíça. Em Genebra, onde Farel e Calvino tinham propagado as verdades da Reforma, o pregador Gaussen pregou a mensagem do segundo advento. Na Escandinávia, também a mensagem do advento foi proclamada e suscitou grande interesse. O clero da igreja do Estado, porém, opôs-se ao movimento e, por meio da sua influência, alguns que pregavam a mensagem do advento foram lançados na prisão. Em muitos lugares onde os pregadores da próxima vinda do Senhor foram desta maneira silenciados, Deus se serviu em enviar a mensagem de um modo miraculoso, por meio de criancinhas. Como fossem menores, a lei do Estado não as poderia proibir de pregar e foi-lhes permitido falar sem serem molestadas. Alguns deles não tinham mais do que 6 ou 8 anos de idade. Quando se encontravam em pé diante do povo, evidenciava-se que eram movidos por uma influência acima dos seus dotes naturais. O tom da voz
e as maneiras se transformavam e com poder solene faziam advertência do juízo, empregando as próprias palavras das Escrituras: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e reprovavam os pecados do povo. O povo ouvia com tremor. O Espírito convincente de Deus falava-lhes ao coração. Era a vontade de Deus que as novas da vinda do Salvador fossem dadas nos países escandinavos, e quando silenciou a voz dos seus servos, pôs Deus o seu Espírito sobre as crianças para que a obra pudesse ser cumprida. Quando Jesus se aproximava de Jerusalém, acompanhado de uma multidão jubilosa, com brados de triunfos e agitação de ramos de palmeiras, e todos o aclamavam como filho de Davi, os invejosos fariseus apelaram para ele a fim de que as fizesse silenciar. O povo, intimidado pelas ameaças dos sacerdotes e príncipes, cessou com a alegre proclamação ao entrar pelas portas de Jerusalém. Mas as crianças não. As crianças nos pátios do templo entoavam em seguida o estribilho e, agitando os ramos de palmeiras, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Mateus 21, 8-16. Quando os fariseus, profundamente descontentes, disseram para Jesus: ouve os que estes dizem? Jesus respondeu: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Assim como Deus agiu por meio das crianças no tempo do primeiro advento de Cristo, Deus também o fez ao dar a mensagem do seu segundo advento através da boca das crianças. Guilherme Miller e os seus cooperadores, a eles coube a pregação desta mensagem na América do Norte. Este país se tornou o centro da grande obra do segundo advento. Foi aqui que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a países distantes, em todo o mundo, onde quer que houvesse penetrado missionários. Para ali se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Alguns pastores puseram de lado suas ideias e sentimentos sectaristas e, renunciando seus próprios salários, uniram-se à proclamação da vinda de Jesus. Porém, houve relativamente poucos pastores que aceitaram esta mensagem. Foi, por conseguinte, confiada em grande parte aos humildes leigos. Lavradores deixaram os seus campos, mecânicos deixaram suas ferramentas, negociantes deixaram seus balcões, profissionais deixaram seus cargos. Não obstante, o número de obreiros era pequeno em comparação com a grande obra a ser empreendida. Pecadores, chorando, perguntavam: que devo fazer para ser salvo? Todas as classes se congregavam nas reuniões adventistas milleritas, ricos e pobres, grandes e humildes, achavam-se por vários motivos ansiosos por ouvir por si mesmos a doutrina do segundo advento de Cristo. Sentia-se a presença de Cristo, sentia-se a presença dos santos anjos nestas assembleias, e muitos eram diariamente acrescentados aos crentes. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Este era o argumento mais comumente usado pelos que rejeitavam a mensagem do segundo advento. A passagem bíblica diz: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Estas palavras foram proferidas por Cristo na memorável conversação com os discípulos no Monte das Oliveiras, depois que ele, pela última vez, se afastou do templo. Os discípulos haviam feito a pergunta: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes deu sinais e disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, 3 e 33. Não se deve permitir que uma declaração de Jesus destrua a outra. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal
como foi aos que viveram nos dias de Noé, ou não saber quando viria o dilúvio. E a parábola que está no mesmo capítulo põe em contraste o servo fiel e o servo infiel. O servo fiel dizendo cedo virá o meu Senhor e o infiel dizendo tarde virá o meu Senhor. Jesus diz, vigiai, pois. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24, 42 a 51. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, 3. O apóstolo Paulo fala de uma classe para a qual o aparecimento do Senhor Jesus será uma surpresa. Ele diz assim, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Mas ele também diz, aos que atenderem à advertência do Salvador, vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 5. Desta forma, as Escrituras mostram que não há garantia aos homens que permanecem na ignorância com relação à proximidade da segunda vinda de Cristo. Aqueles, porém, que unicamente desejavam uma desculpa para rejeitar a verdade, fechavam os ouvidos a esta explicação e as palavras daquele dia e hora ninguém sabe continuaram a ser repetidas e repetidas pelos audaciosos escarnecedores e mesmo pelos professos ministros de Cristo. Algumas semanas antes da data marcada em 1844, as ocupações seculares foram em sua maior parte deixadas de lado. Como se estivessem no leito da morte e devessem dentro de poucas horas cerrar os olhos às cenas terrestres, os crentes sinceros examinavam cuidadosamente todos os pensamentos, todas as emoções do seu coração. Não houve confecção de vestes para a ascensão. Não, isto não houve. As vestes brancas eram a pureza da alma, o caráter purificado do pecado pelo sangue expiatório de Cristo. Oxalá ainda houvesse entre o povo professo de Deus o mesmo espírito de exame do coração, a mesma fé, a ardorosa e resoluta fé. Existe hoje muito pouca oração, muita falta de verdadeira convicção do pecado, e a ausência de uma fé viva deixa muitos destituídos da graça tão ricamente provida por nosso Redentor. Deus intentara provar o seu povo, e a sua mão ocultou o erro, o engano no cômputo dos períodos proféticos. Os adventistas mileritas não descobriram o erro. Tampouco foi descoberto pelos mais instruídos dos seus oponentes. Os oponentes dos adventistas mileritas diziam: vossa contagem dos períodos proféticos está correta. Qualquer grande acontecimento está prestes a ocorrer. Mas não é o que o Sr. Miller está pregando. É a conversão do mundo e não o segundo advento de Cristo. Passou-se então o tempo da expectação. Jesus Cristo não veio no dia esperado, 22 de outubro de 1844. Não apareceu para o libertamento do seu povo. Os que com fé e amor sinceros haviam esperado o Salvador experimentaram amargo desapontamento. Todavia, os propósitos de Deus se cumpriram. Estava Deus a provar o coração dos que haviam professado estar à espera da volta de Jesus. Muitos havia, entre eles, que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo. A profissão de fé não lhes transformara o coração nem a vida. Não se realizando o acontecimento esperado, declararam essas pessoas que não se achavam decepcionadas porque não criam mesmo que Jesus voltaria naquela data. Estes foram os primeiros a criticarem os verdadeiros crentes na sua tristeza e decepção. Mas Jesus e toda a hoste de anjos olhavam com muito amor e simpatia para os provados e fiéis, embora decepcionados. Pudesse descerrar o céu, abrir a cortina que separa o visível do invisível,
e se veriam anjos se aproximando daquelas almas deprimidas e tristes, escudando-as dos dardos de Satanás. Queridos, os que não eram crentes sinceros não suportaram o desapontamento. Muitos abandonaram a fé, muitos abandonaram o estudo da Bíblia. Porém outros, se bem que tristes e decepcionados, perseveraram no estudo da Bíblia, das profecias, para descobrir onde estava o erro. Eu pergunto, como é com você? Você é daqueles que desanimam e desistem do céu? Ou você está entre aqueles que creem que Jesus Cristo há de vir? Um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Que Deus te abençoe.